Oi, pessoal, sou o Rui Andrade, diretor da Tributo Planejamento Tributário, e estou fazendo esse vídeo. Eu fiz alguns vídeos aí recentemente sobre a tese de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS, certo? Já foi julgado pela STF isso e iria ocorrer agora, na quinta-feira, o julgamento de um embargo declaratório que foi interposto pelo Procurador-Geral da Fazenda. Só que não houve tempo, então foi adiado para agora dia 5 de maio, quarta-feira, ok? Mas eu estou fazendo esse vídeo por algumas coisas que eu queria apresentar para vocês. De repente você conhece um empresário, certo? Ou até mesmo um contador, né, que tem empresas que recolhem PIS e COFINS, certo? Que não estão cientes dessa situação, que existe a possibilidade de se reaver, certo? Os 5 últimos anos de recolhimentos a mais, que foram recolhidos a maior, né, por todas as empresas. Por quê? Porque o STF já julgou a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ok? Então, a questão que eu quero começar a dizer para vocês é o seguinte: a origem disso está no artigo 195 da Constituição, ok? Lá havia uma discussão muito séria desde aquela época, 33 anos atrás, onde a Receita Federal entendia que a palavra faturamento, que estava previsto no artigo 195 da Constituição, era a mesma coisa que receita bruta. E, na verdade, não é. Isso aí já foi discutido e tal. Posteriormente, houve uma alteração lá no artigo 195, onde se incluiu a palavra receita, faturamento e receita, né? Ou receita. Ok? Mas, tudo bem, não se esclareceu o que é receita. Entretanto, o julgamento da tese pelo STF não está relacionado à questão da receita ou do faturamento. Na verdade, ele está relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo PIS da COFINS. Ok? E eu sei, por exemplo, que os contadores, apesar de serem guardiões das empresas, né, são grandes guardiões, eu me solidarizo com os contadores, sou contabilista também, né? E eu sei que os contadores procuram obedecer à legislação, correto? E isso está certíssimo, eles estão super certos. Se a empresa não tem um mandado de segurança, não tem uma ação que muda, né, a forma de cálculo, ele tem que obedecer o que está na legislação, né, o que a Receita Federal diz e tudo mais, ok? Bem, entretanto, existem pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas, certo? Que não têm conhecimento disso, que pode reaver esse valor recolhido a maior, essa diferença do ICMS, que foi nesses últimos 30 anos, está sendo recolhido a maior, você pode reaver 5 anos. Por quê? Por causa da questão da prescrição, que também é constitucional, certo? Algumas pessoas me perguntaram o seguinte: mas a gente pode reaver 5 anos e tal, e se fosse ao contrário? Era a mesma coisa, a Receita só pode cobrar das empresas ou da pessoa física ou jurídica, né? Só pode cobrar os últimos 5 anos, ok? Essa que é a verdade, isso está previsto na Constituição, não é? Isso inclusive a prescrição é para outros tipos de dívida também e tudo mais. Mas uma coisa que eu queria falar sobre a Receita Federal. A Receita Federal, ela emitiu várias consultas, várias respostas de consultas, né, para os contribuintes, informando que o certo era calcular pela receita bruta. Então todo mundo estava fazendo isso, ok? Só que agora tem uma decisão do STF, okay, que já está em vigor, já pode se aproveitar os últimos 5 anos, já pode se reaver os últimos 5 anos recolhidos, ok? Aí me perguntaram o seguinte: mas se eu entrar com uma ação dessa, a Receita Federal não vai cair em cima de mim? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: a Receita Federal há muitos anos já sabe o que sua empresa faz, qual mercadoria que sua empresa recebe, de quem ela recebeu, tudo, e sabe para quem que você vende. Por quê? Quando você emite uma nota fiscal hoje, ou recebe uma nota fiscal emitida do seu fornecedor, ela foi emitida dentro do site da Receita, certo? É a nota fiscal eletrônica. Então, a Receita já sabe o que a sua empresa movimenta. E muito antes, ou seja, já tem vários anos que essa situação já existe. Então, assim, você vai ter medo de quê? Por quê?
Entendeu? Não tem razão para isso, né? Eu mostrei para essas pessoas e falei, mas espera aí, a Receita só pode reaver 5 anos, 5 anos. Você também só pode reaver 5, correto? Então, qual que é o seu medo? Se você hoje emite e recebe notas fiscais e mercadorias com a sua classificação fiscal, então a Receita sabe o que as empresas movimentam hoje. Tanto que hoje não existe mais aquela fiscalização ostensiva, onde o fiscal batia na porta da empresa e vim fiscalizar você, vou aqui fazer o termo de início de ação fiscal. Não, você já recebe o termo de início de ação fiscal dentro da sua caixa de correio lá da Receita Federal, ou então no e-mail, ou até no WhatsApp, se você tiver isso cadastrado na coisa. Ou o seu contador já recebe isso, entende? Então, não tem razão para se temer esse tipo de coisa. Essa é uma represália, por exemplo, em relação a isso. Não existe isso. Isso é algo que não existe. Ok? Eu falei sobre a prescrição, a questão dos 5 anos, tanto é para a Receita como é para o contribuinte. Infelizmente, vai perder aí 20 e tantos anos que recolheu a mais. Mas é isso aí, infelizmente. Ok? Outra coisa, gente, isso é dinheiro no caixa. Isso é dinheiro no caixa para as empresas. Você tem duas formas. Você tem um tipo de ação que o dinheiro vem como dinheiro para o caixa, e tem aquela que é para você se creditar através do PERDCOMP. Os contadores entendem isso aí com maior facilidade, ok? Então, existem essas duas formas. Hoje as empresas estão com caixa ferido, baixo, com dificuldades financeiras. Então essa é uma forma de você reduzir seus tributos, reduzir a saída de caixa, ok? Permanecer dinheiro no seu caixa, no caixa da sua empresa. E cabe para todas as empresas que recolhem PIS e COFINS, ok? Excluído as empresas do Simples, nessa tese que eu estou falando aqui agora, tá ok? Tá. Outra coisa importantíssima, gente, eu estou terminando já, importantíssima, certo? Se vocês perceberem que esse vídeo é um vídeo, eu tenho um amigo empresário, vou passar para ele, passe para os contadores, certo? Muito contador não fica tão atarefado que ele não acompanha não acompanha as decisões dos tribunais, ok? Então às vezes nem está sabendo disso, ok? Passe para um contador amigo, para um empresário amigo seu, conhecido, ok? Mas uma coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte, é importante, procurem seus advogados, ok? Por quê? Nós temos ainda o prazo até quarta-feira, quando vai ser julgado esse embargo. O embargo pode mudar todo o perfil, certo? Da decisão. Tá? Eu não vou entrar nesse detalhe, porque é um detalhe técnico, mas o embargo declaratório pode mudar todo o perfil da decisão. Hoje, as empresas têm o direito a reaver os últimos 5 anos. Se entrar com ação agora, antes do julgamento dos embargos. Lógico, vocês podem me perguntar, mas será que vai mudar tudo? Não, pode não mudar nada, mas nós não podemos correr esse risco. O empresário não pode correr esse risco. Se você tem direito a 5 anos, por que você vai correr o risco de começar a utilizar apenas quando você entrar com a ação? Daí para frente. Você pode entrar da agora para frente, você vai ter o benefício, mas você pode reaver 5 anos para trás. Você já pensou o que seria isso? Uma empresa de lucro real, ela pode reaver o valor de um faturamento de um mês inteiro nessa questão, ok? Bem, então, quero salientar, procurem seus advogados, conversem com eles, discutam com eles essa situação, certo? E corram atrás disso para trazer dinheiro para o caixa de vocês, ok? Outra coisa, pessoal, esse vídeo, se você der um like, ele vai para frente. Se você der um dislike também, porque você não gostou do que eu estou falando, não tem problema, ok? Dá um dislike, não tem problema. Tá joia? Às vezes faz um comentário, não gostei, você falou isso, você falou aquilo, não esclareceu, não tem problema, ok? Podem mandar mensagem para mim e eu esclareço com todo prazer. Mas o mais importante, procurem seus advogados. E no dia 5, eu acredito que deva ser decidido no dia 5, essa questão dos embargos, eu vou fazer uma live
no Instagram do @tributeplan. Quem quiser acompanhar, por favor, estou à disposição lá. Ok, pessoal? Não deixem de avisar os amigos, os empresários, para aproveitarem esse benefício. E não deixem de dar o like e o dislike também. Tá joia? Obrigado.